Olá, pessoal. A Emenda Constitucional 109 fez várias alterações na Constituição na área de finanças públicas. Uma delas está gerando muitas dúvidas e por isso eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu diria que da minha parte é um artigo esperado de longas datas, né? E aí vamos falar aqui da alteração do artigo 168 da Constituição Federal. Na verdade, a inclusão de 2 parágrafos. Eu vou me permitir aqui ler o primeiro parágrafo, né? Parágrafo primeiro. Lá no artigo 68 ele trata dos repasses de duodécimos do Poder Executivo para o Poder Legislativo, ou para os poderes como um todo, na verdade. E estabelece agora no parágrafo primeiro que é vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. O que significa isso? Era muito comum na federação, ou é muito comum ainda, na federação, que os poderes, aí estamos falando de câmaras legislativas, assembleias, tribunais de contas, Ministério Público, tribunais de justiça, criem fundos, né, e esses fundos sejam constituídos não das chamadas receitas próprias. E aí vamos definir aqui, o que seria uma receita própria? Por definição técnica, receita própria é aquela gerada a partir do esforço próprio do órgão na geração de bens e serviços facultativos. Ora, duodécimo é como se fosse uma mesada, é como se fosse um pai que arrecada as receitas e dá uma mesada para os filhos, não é? Esse duodécimo não é receita, para começo de conversa. Então, o que isso incentivou com o tempo? Os poderes a inflarem os seus orçamentos para terem sobras e guardarem esse dinheiro, né? A guarda desse dinheiro gera uma coisa que eu chamo de uma aberração orçamentária. E eu vivenciei isso de perto quando estava no parlamento, né, na Alerj, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e até propusemos uma emenda constitucional no gabinete do deputado que eu assessorava, do Renan Ferreirinha, para extinção dos fundos. Essa era para extinguir. Veja que a emenda constitucional, primeiro ponto, ela não extinguiu os fundos. Ela tirou um dos ingressos, que nem receita é. Então ela colocou, vamos chamar assim, o pingo nos is. Tá? Por quê? Os poderes tinham uma tendência a inflar o seu orçamento, não usar tudo, e quando não usava, aquela sobra da mesada ele colocava num fundo. E esse fundo era utilizado das mais diversas formas, né? Muitas vezes, ou quase na totalidade em benefício do próprio órgão, ou também, logicamente, a lei que criava já dizia isso, já limitava, não podia usar para muita coisa, e normalmente ainda tinha o seguinte, não podia usar para despesa com o pessoal, era custeio, por exemplo, né? Despesas chamadas de custeio. E aí já vou colocar algumas aberrações. Mas também outra prática comum é o parlamento chegar, e isso eu vi no estado do Rio de Janeiro, e fazer o que eu chamo a moda cheque Faustão, dizendo, olha, tá aqui, estamos devolvendo tanto do duodécimo, estamos entregando para a Polícia Militar abastecer as viaturas e tal. E por que eu chamo isso de uma aberração orçamentária? Primeiro, porque não se trata de uma receita, né, que você tenha que construir um fundo. Então, o dinheiro é um dinheiro público. E o dinheiro público, quem diz onde vai ser alocado é a lei orçamentária, que deve ser votada pelos representantes da sociedade, representantes do povo, lá no parlamento. Portanto, as sobras, o que sobrou, deve voltar ao crivo de prioridades orçamentárias, né? Não pode achar que os poderes são o dono do dinheiro público, né? O dono do dinheiro público é a sociedade. E a sociedade é que tem que definir onde vai alocar. E veja as incoerências ou as aberrações. Na crise fiscal do Rio de Janeiro, a soma dos saldos dos fundos dos poderes, lá em 2015, passava de 2 bilhões de reais. Enquanto isso, o Estado estava fechando o restaurante popular que entregava comida a R$ 1 a R$ 2 para a população, né? Portanto, veja que isso é uma incoerência sobre a ótica alocativa orçamentária.
Você não perguntou para a sociedade se você queria que o dinheiro público fosse utilizado para alimentar os mais pobres ou para ficar guardado numa poupança dos órgãos como se fossem donos do dinheiro, ok? Então, isso já contraria também um princípio orçamentário, que qualquer fundo contraria. Aí tanto faz ser do executivo, legislativo ou judiciário. Qualquer fundo contraria um princípio da não afetação de receitas. Mas alguém vai dizer, Feijó, mas esse princípio vale para impostos. Não, existe esse princípio internacionalmente em que uma boa prática orçamentária, nenhuma receita deve ser vinculada. Mas isso é um outro papo, eu gravei um outro vídeo sobre vinculações de receitas já no passado. Voltando ao foco, então, a Constituição agora deu um comando geral para a federação dizendo: não pode utilizar a sobra de duodécimo para abastecer o seu fundo. Mas eu posso manter o meu fundo? Pode. O que vai acontecer é que fundos que basicamente eram acumulados ou que recebiam recursos de sobra de duodécimos vão morrer por inanição. Né? Portanto, a primeira questão é essa, ela não acaba com os fundos, ok? Segunda questão que aparece é relacionada a se o meu fundo ele não vai mais receber esse recurso, então não faz mais sentido, mas eu tenho um saldo aqui. Eu tenho que devolver este saldo, porque aí a gente vai também nos remeter ao parágrafo 2º que foi incluído nesse artigo. E eu vou ler aqui novamente. Novamente não, que é a primeira vez, né? Eu li o parágrafo 1º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do CAPT, ou seja, entregue sob a forma de duodécimo, deve ser restituído ao Caixa do Tesouro do ente federativo ou terá o seu valor deduzidos nas primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Ora, para quem conhece as rotinas da União, eu trabalhei 20 anos praticamente no Tesouro Nacional, sendo deles 13 na programação financeira e 6 na contabilidade, ali nós estamos falando de dois mecanismos. Eu recebi duodécimos, sou um poder. Recebi 1.000, né? Empenhei, liquidei, né? Inscrevi em restos a pagar, para resumir. Escrevi 900, eu tenho uma sobra de 100. Eu tenho duas hipóteses. Esta sobra de 100 dos duodécimos eu devolvo para o Tesouro, mando devolver da minha conta, né? Uma devolução de duodécimo, ou eu vou ter o que a gente chama, a lei não deu esse nome, mas é uma rotina antiga no governo federal, de diferido, ou eu vou diferir esse dinheiro. Diferir é jogar para frente. Significa que eu não devolvo, mas eu abato do duodécimo do ano seguinte, ok? Então isso é uma prática já na União, em que os órgãos não precisam devolver dinheiro de fontes tesouro. O duodécimo é normalmente fonte tesouro, né? É sempre fonte tesouro. E aí, ele não devolve fonte tesouro, é como se fosse um filho que chegou no final do ano e eu dei a mesada e eu tenho um trato com ele de que ao final do ano, se ele não usou tudo, ele tem que me devolver. Tá bom. Se ele tem que me devolver, ele pode colocar o dinheiro na minha conta ou eu posso chegar para ele e dizer, filho, vamos combinar? Ano que vem, em janeiro, eu já tenho que te dar uma mesada. Né? Até o dia 20 eu tenho que te dar a tua mesada. Você está com 100 sobrando aí? Então eu vou descontar da mesada do ano seguinte. Então, em janeiro, se eu tinha que passar 200 para ele, eu só vou passar 100, porque eu vou abater dessa sobra que teve do ano anterior. Então isso a gente chama de uma rotina de diferido. Né? Aqui é um ponto importante técnico. Não vamos confundir saldo de caixa com sobra ou com superávit financeiro ou diferido. Na verdade, o diferido que eu estou chamando aqui é um superávit financeiro nas fontes tesouro. Ok? Nos municípios, vai ser mais prático para o controle dos tribunais de contas, que cada ente tem uma conta, cada entidade, né, cada poder ou órgão tem sua conta bancária, vai ser mais fácil para eles fazer a devolução. É mais prático de fiscalizar e tudo. Na União, que tem conta única, é uma mera jogada contábil diferido. Eu faço como se eu tivesse tomado o dinheiro no final do ano e liberado no ano seguinte. Só que ninguém nota isso, eu só faço uma jogada contábil, com os eventos contábeis, para justificar aquele saldo no caixa no ano seguinte. É uma rotina muito interessante que evita toda essa trabalheira de devolver, dos órgãos devolverem dinheiro, no caso,
seria dos poderes. Então, na união, os poderes não devolvem. Se houve sobra, eu apuro o quanto eu tenho de saldo em caixa, apuro o quanto tem de restos a pagar nesses poderes. Se houve sobra, eu faço um diferido do ano seguinte, ok? O artigo constitucional prevê ou diferir ou devolver o dinheiro, tá? Beleza, mas isso é o fluxo atual. A emenda constitucional foi aprovada agora. Então, estamos falando que no final do ano, sobrou, tem que devolver ou difere para 2022. Mas e o saldo que eu tenho agora? Hoje eu tenho um fundo e tenho um saldo. E aí, eu vou precisar devolver o dinheiro desse fundo? A minha interpretação é que não. E eu vou explicar um dos motivos. Os fundos atualmente não são necessariamente só formados por dinheiro de duodécimos. Ele pode ter receitas próprias. Exemplo, o TJ do Rio tem receita de custas judiciais, receitas administrativas, que compõem esse fundo. Então, uma vez que eu tenho saldo agora, eu tenho um saldo do fundo. Eu não sei quanto desse fundo eu tenho saldo que sejam de origem de sobras de duodécimo ou quanto sejam de receitas próprias. Então, claramente para mim, o legislador criou uma regra para frente, né, do tipo, olha, acabou a graça, daqui para trás, que você tem acumulado, você vai acabar utilizando, ele não falou isso, mas naturalmente, vai gerando superávites financeiros e você vai abrir espaço no orçamento para usar o superávit financeiro do fundo. Eu não acabei o seu fundo. Se esse fundo continuar arrecadando receitas próprias, vai se juntar ao saldo que tem lá e você continua a vida, né? Com superávites financeiros ou com receita. Se você é um fundo que era basicamente formado por saldos de duodécimos, vai continuar só com o saldo, praticamente, que vai ser utilizado, né? Daquele fundo, vai ser usado lá para frente. Quando acabar a utilização daquilo, praticamente acabou o fundo, ok? Bom, então outra questão é, se o meu fundo já tende a ser extinto, e eu vou me antecipar então, acabou o dinheiro do fundo, eu quero extinguir o fundo. Lembrando que fundo se cria por lei. Se eu quiser extinguir o fundo, eu Câmara, eu Tribunal, eu tenho que ter lei extinguindo aquele fundo também, ok? Então, esses são os principais pontos e vai ficar uma questão aí que é bastante interessante, que é, de repente, o rendimento, porque normalmente os poderes, eles recebem o duodécimo, e aquele dinheiro não fica parado, né? Ele normalmente aplica na conta bancária. E aí, quando ele aplica, ele ganha um rendimento. Sobre um conceito de receita própria, o rendimento até se caracteriza como uma receita própria, né? Mas aí vai ficar uma definição que vai ficar um pouco no limbo dos tribunais, né? Que é dizer o seguinte, olha, se isso aqui é um rendimento em cima de sobras de duodécimo é. Então devolve tudo para o tesouro, né? Outra interpretação seria, não, isso aqui é um rendimento, é uma receita própria, vai cair, posso colocar no fundo. O fato é, esses recursos são normalmente pequenos, né? Segundo, se for usar a mesma lógica de recursos vinculados, que o dinheiro do superávit ou da aplicação do dinheiro do convênio é convênio, então usando a mesma lógica, a aplicação disso seria duodécimo na essência. Então esse saldo também teria que ser devolvido. É como se a conta movimento fosse uma conta de duodécimos. Então tudo que está nela tem que ser devolvido. O que eu tenho que terminar no ano, eu, Câmara, por exemplo, é com o dinheiro para pagar meus restos a pagar. Ok? Lembrando que o dinheiro para cobrar esses restos a pagar, no ano seguinte, se eu cancelar um resto a pagar, eu vou gerar um superávit financeiro, uma sobra para o ano seguinte, ok? Que terá que ser devolvida também, né? Mas aí será em ano seguinte, se você, por acaso, cancelar aquele empenho. Portanto, é uma boa medida sobre a ótica fiscal e alguns também me procuraram dizendo o seguinte, mas você acha uma boa medida? Mas eu já trabalhei numa Câmara que lá eles brigavam para usar todo o duodécimo. Quando nós criamos o fundo, eles passaram a se preocupar em economizar para o duodécimo. E aí, para mandar para o fundo. Assim, olha, paciência. Se a Câmara ela não tem, vamos dizer assim, a sabedoria para ver que ela tem que utilizar os recursos públicos
para o que é necessário, para otimizar as demandas da sociedade, e a meta dela é gastar o quanto mais, inclusive com coisas supérfluas, aí é transparência nesse gasto, porque se ela quiser gastar com algo supérfluo, ela vai ter que colocar no orçamento. Então é transparência, fiscalização, para saber se o dinheiro está sendo bem utilizado, se está sendo utilizado para o que é necessário, né, para o que é mais importante. Nunca podemos esquecer dos princípios e das bases que fundamentam o orçamento. Fazer orçamento é estabelecer prioridades. Então, se os poderes querem gastar seus duodécimos com outras atividades, que leve ao crivo do parlamento para saber se aquela atividade é mais prioritária do que outras, como eu citei o exemplo do restaurante popular, né? Mas o dinheiro, antes de tudo, é da sociedade, deve ser alocado via orçamento numa discussão no ambiente democrático, que é o parlamento. Essa é a regra do jogo e o artigo constitucional ajudou a sedimentar essa regra do jogo e a fundamentar o orçamento em cima de princípios. Espero ter contribuído e espero críticas e sugestões aí. Abraços.